Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1, e nesse vídeo nós vamos entrar no último tópico, no último assunto dessa unidade 2, que são as sucessivas aplicações dos operadores vetoriais, tá bom? Então, nessa aula a gente vai encerrar essa nossa revisão de cálculo vetorial. Então, é possível a gente realizar sucessivas aplicações dos operadores vetoriais. Por exemplo, a gente poderia fazer o divergente de um rotacional de um campo vetorial, isso seria um exemplo. E é importante observar que esse resultado ele é igual a zero. Então essa é uma propriedade importante que envolve o rotacional, que é dizer que toda vez que a gente tiver um campo vetorial, para qualquer que seja o campo vetorial, o divergente do rotacional desse campo vetorial é sempre igual a zero. Isso daqui é uma consequência daquilo que a gente já conversou nas aulas anteriores, é que o rotacional ele é uma operação sobre a componente paralela à superfície, ou seja, o rotacional ele mede a circulação desse campo vetorial ao redor da superfície, enquanto o divergente ele é uma operação sobre a componente que é perpendicular à superfície, Ora, quando a gente vai fazer então o divergente de uma resultante que considera essas linhas paralelas, esse divergente vai ser igual a zero. Porque para ter divergente, a gente teria que ter componentes que são perpendiculares à superfície. Então, o que a gente pode concluir é o seguinte, que as linhas de campo que atravessam a superfície, que são as linhas de campo que a gente considera no divergente, essas linhas de campo que atravessam as superfícies, elas não contribuem para a circulação. E também as linhas de campo que circulam ao redor da superfície, elas não contribuem para o fluxo. Então essa é uma constatação importante. Aqui como exemplo eu peguei um problema, que na verdade ele é o mesmo problema do exercício 14, é o problema 14, e aí eu pedi para determinar o rotacional desse campo, e a gente já fez isso no problema 14, e agora vamos fazer o divergente desse resultado daqui. Se a gente fizer o divergente, lembrando que a fórmula do divergente em coordenadas esféricas é essa aqui, e aí a gente só tem como resultado a componente φ, então a gente vai só manter esse termo, e aí fazendo a derivada da componente φ em relação a φ, deu zero, Ou seja, a gente demonstrou, através desse exemplo, que o divergente do rotacional é igual a zero. Uma outra propriedade importante também nessa mesma linha é mostrar que o rotacional do gradiente de um campo escalar resulta em um vetor zero. Bem, lembrando que o resultado do gradiente é um vetor, e o resultado rotacional é um vetor. Então esse zero desse resultado significa 0, 0, 0, seria o vetor zero. Ele seria uma magnitude zero do nosso vetor. Lembrando que o nosso T representa um campo escalar, porque o gradiente ele é uma operação sobre um campo escalar. Bem, aí o gradiente, lembrando que ele resulta em um vetor que aponta na direção perpendicular a essa nossa superfície. E por conta disso, ele por ser perpendicular e o rotacional ser uma operação sobre componentes que são paralelas, esse resultado vai ser igual a zero. E aí como exemplo eu peguei lá o problema 6, o mesmo problema, coloquei lá o campo escalar em coordenadas esféricas, lá do problema 6, pedi para calcular o rotacional, a gente já fez isso lá no problema 6, e agora, pedi para calcular o gradiente, a gente já fez o gradiente lá no problema 6, e agora vamos calcular o rotacional desse gradiente e ver quanto que isso vai resultar. Bem, o rotacional desse gradiente, a fórmula do rotacional em coordenadas esféricas é essa aqui, Repara que a gente só tem a componente r e a componente θ. Então vamos manter só as componentes fθ e fr dessa nossa equação, certo? E aí então a fórmula é 1 sobre r seno θ vezes menos a derivada de fθ em relação a φ. Se a gente fizer essa derivada aqui de fθ em relação a φ, ela vai ser igual a
menos, né? Vai ter um menos aqui. Né? Ela vai ser igual a... Onde está esse termo? Fθ em relação a φ. Não tem φ, né? Como não tem φ aqui, a derivada vai ser igual a zero. Tá aqui, né? Então essa derivada deu zero porque não tem φ nessa nossa componente. Depois é, né, na direção de R, mais 1 sobre R, vezes 1 sobre seno θ, vezes a derivada da componente R, dessa componente aqui, em relação a φ. Novamente, né, como não tem φ também aqui, essa derivada também deu zero. Mais 1 sobre R, aí a gente tem 1 sobre R vezes R, a derivada de R vezes essa componente. Quando multiplicar isso daqui por R, vai ficar menos 2 ao quadrado dividido por R ao quadrado, né, porque vai multiplicar com R que está aqui, vezes seno de 2θ. Temos que fazer a derivada disso em relação a R. Essa derivada vai dar, né, a derivada de R elevado a menos 2 é menos 2 vezes R elevado a menos 3. Aí esse menos 2 com esse 2 aqui vai dar mais 4. Então vai ficar 4a ao quadrado sobre R ao cubo vezes seno de 2θ. Então esse termo, né, é o resultado dessa derivada parcial aqui. Menos a derivada de FR em relação a θ. Ora, a derivada dessa componente em relação a θ vai ser 2 vezes menos seno de 2θ. Aí o menos com menos vai dar mais, só que tem um menos aqui da fórmula, né? Então vai ficar menos. Aqui tá errado, né? Eu vou corrigir, né? Vai ter o 2 vezes 2, né? Que vai dar 4a ao quadrado, né? Depois eu vou corrigir aqui, né? Aqui é 4a ao quadrado. Né, 4a ao quadrado sobre R ao cubo seno de 2θ. E aí o 4a ao quadrado R ao cubo seno de 2θ menos 4a ao quadrado sobre R ao cubo seno de 2θ, isso aqui também dá zero. E aí a gente vai ficar com todas as componentes sendo iguais a zero, tá vendo? 0, 0, 0, que resulta, né, no nosso vetor 0, 0, 0. Ou seja, né, de fato, o rotacional do gradiente de um campo escalar resulta no vetor nulo, né, no vetor 0, 0, 0. Seguindo, né, nessa linha de fazer essas sucessivas aplicações, né, dos operadores vetoriais, a gente poderia fazer também o chamado Laplaciano escalar, que é a gente fazer o divergente do gradiente. Então, o divergente do gradiente, a gente representa ele com desse del ao quadrado, tá vendo? Esse del ao quadrado do campo escalar T. Então, esse operador del ao quadrado, ele representa o Laplaciano escalar desse nosso campo escalar aqui. Bem, o Laplaciano escalar, ele é uma operação sobre um escalar que resulta em um escalar. Ou seja, né, ele é uma função, né, um campo escalar, né, uma função de, por exemplo, de x, y, z, que resulta em um valor. Isso vai resultar em uma função também de x, y, z, né? Então aqui, por exemplo, em coordenadas retangulares, a gente fazer essa operação del, né, divergente do gradiente de t, seria a gente fazer essa operação aqui, e aí resultaria em fazer a derivada de x da derivada de t em relação a x, que dá a derivada de segunda ordem de t em relação a x. Então o gradiente, né, o Laplaciano escalar, ele nos sistemas de coordenadas retangulares, ele é simplesmente a gente fazer a derivada parcial, né, de segunda ordem de t em relação a x, mais a derivada de segunda ordem de t em relação a y, mais a derivada de segunda ordem de t em relação a z. Então isso daqui vai resultar, né, essa fórmula aqui vai resultar no nosso chamado Laplaciano escalar. Bem, fazendo essas mesmas operações, a gente chega também às fórmulas do Laplaciano escalar em coordenadas cilíndricas e também em coordenadas esféricas. Tá bom? Bem, além disso, né, o Laplaciano, a gente também poderia fazer um Laplaciano de um vetor. Então vamos considerar, por exemplo, um vetor f em coordenadas retangulares. Bem, o Laplaciano desse vetor seria a gente fazer a operação del, né, em cima de um vetor. E aí, consequentemente, né, o significado matemático disso seria a gente considerar que cada componente
ela representaria um campo escalar, né, na direção de x, na direção de y, na direção de z. E aí esse laplaciano vetorial, né, esse laplaciano de um vetor, ele seria então igual, né, ao laplaciano dessa componente x na direção de x, mais o laplaciano da componente y na direção de y, mais o laplaciano da componente z na direção de z. Onde esses laplacianos aqui são os laplacianos escalares, que a gente vai utilizar uma dessas fórmulas dependendo do sistema de coordenadas que a gente tiver adotado. Então, né, o laplaciano escalar, né, da componente x do campo vetorial na direção de x, né, ele é o laplaciano escalar da componente x, né, do campo vetorial na direção de x, mais o da componente y na direção de y, mais o da componente z na direção de z. Então, né, em coordenadas retangulares, né, o laplaciano de um vetor resulta em um campo vetorial, né, tem componente x, y, z, cujas componentes, né, são os laplacianos escalares das componentes do enunciado, né, do campo vetorial do enunciado. Bem, a gente pode demonstrar isso daqui, né, fazendo uma matemáticazinha, que esse laplaciano vetorial ele poderia ser obtido por essa fórmula aqui, ó. Isso daqui vale para qualquer que seja o sistema de coordenadas. A gente pode concluir que o laplaciano vetorial ele é o gradiente do divergente do campo vetorial menos o rotacional do campo vetorial. Então essa operação aqui resulta nisso aqui. Tá bom? Ou resulta, né, de maneira geral no que a gente chama de laplaciano de um campo vetorial, né? Seria o laplaciano de um vetor. E aí, né, é lógico que eu apresentei essas propriedades porque elas também vão ser muito úteis quando a gente for trabalhar com eletromagnetismo. Então, quando a gente estiver lá trabalhando com os campos elétricos e os campos magnéticos, a gente vai recorrer a essas propriedades, né, dos operadores vetoriais, né, não apenas aquelas fórmulas que a gente viu, né, nas aulas anteriores, mas também a gente pode recorrer a essas aplicações. Por exemplo, a gente poderia tentar calcular qual que seria né, olhando lá uma lá de cima, qual que seria o rotacional do gradiente de um campo escalar, né, do campo potencial elétrico, né, do potencial elétrico, ou qual que seria o divergente do rotacional do campo magnético. Então a gente poderia fazer essas operações porque elas têm naturalmente um significado físico para a gente, né? Então o que é interessante, né, que a gente está vendo nessa unidade, a gente está aprendendo a essas operações matemáticas do eletromagnetismo. Fundamentalmente, o eletromagnetismo ele é, né, do ponto de vista matemático, ele é cálculo vetorial. Então o que a gente vai fazer na próxima unidade, né, na unidade 3, que é quando a gente vai finalmente entrar em eletromagnetismo, vai ser aplicar esses operadores, esse cálculo vetorial, em algum problema físico. Então a gente vai definir, né, as nossas grandezas físicas, né, a gente vai entender o que cada grandeza significa e a partir desse entendimento a gente vai ser capaz de representar essa grandeza matematicamente. Já adianto que essa representação vai ser utilizando campos vetoriais ou campos escalares, e aí as operações envolvendo esses campos escalares e esses campos vetoriais são essas que a gente viu na unidade 2. Bem, aqui eu fiz um resumo, né, dessas fórmulas, né, desses operadores vetoriais. Né, a gente tem para cada sistema de coordenada, né, cada um desses operadores que a gente viu nessa unidade e as fórmulas de cada um deles. Que são justamente essas fórmulas que a gente foi trabalhando ao longo dessas aulas. Tá bom? Então com isso a gente encerra essa nossa unidade 2, tá? E na próxima aula a gente vai entrar na unidade 3, em que a gente vai conversar sobre a teoria eletromagnética, né? Vamos começar a aplicar essas fórmulas, né, essas equações, em problemas físicos de eletromagnetismo, que são a base para o nosso curso de engenharia elétrica. Tá bom? Valeu!